Vamos lá. Eu queria que você está com sua Bíblia na sua casa. Se você pudesse abrir a tua Bíblia também, seria muito bom vocês acompanhar o que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Primeiramente, nós temos que entender que todo aquele que aceita o fardo da palavra e da oração, o Senhor remove da sua vida todos os fardos de opressões e pecados e fardos desnecessários desse mundo caído. Toda vez que você está envolvido diretamente com a palavra de Deus, quando nós temos um envolvimento direto com as Escrituras e com a oração, você pode ter certeza de uma coisa, que na sua vida vai acontecer. O próprio Senhor lhe remove da sua vida todo fardo de desnecessários, ok? Fardo de pessoas que não é para estar na tua vida, fardo do mundanismo, fardo da perda de tempo com a mente ociosa, ok? Então, todo aquele que se coloca debaixo do fardo das Escrituras e da vida de oração, coloca-se a si mesmo, ok? Debaixo do fardo do Cordeiro e do jugo de Jesus Cristo, que é leve e é suave. Agora, toda vez que você decide, todos os dias da sua vida, tá bom? Isso é uma decisão para todos os dias da sua vida. Todos os dias da minha vida eu tenho que tomar essa decisão. Tá? O Evangelho, ele não é estratégico, não tem uma estratégia para você viver e conquistar as coisas no reino de Deus. Não existe isso. O Evangelho é a vida de Cristo em você. Ok? O Evangelho é a vida que você tem que ter. Não é uma estratégia que nós temos que nos organizar. Ok? Não é fazer uma estratégia para ter uma vida cristã melhor. Não. É viver a vida que o Evangelho nos oferece. Não existe uma estratégia para você ter uma vida cristã melhor, não. Negativo, né? O Evangelho é os princípios do reino que vai apoderar a sua vida. Ok? É as ordenanças do reino de Deus que Cristo nos deixou que vai apoderar as nossas vidas. O que na antiga lei te ensinou como obrigação, ok? Na graça, ela te dá por revelação para que todas as suas ações, tá, sejam voluntárias e santas e não sejam obrigatórias e contraditórias à sua nova natureza em Cristo Jesus. Existe um questionamento que alguns cristãos, eles infelizmente carregam esse fardo. Por que muitos cristãos não conseguem orar? Porque muitos não conseguem ainda atingir a vida satisfatória no reino de Deus, que a palavra de Deus ela exige e nos dá também as ferramentas e recursos necessários para que venhamos ter a vida que Cristo nos delegou, a vida dele em nós, né? Por isso que Colossenses diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a glória de Deus e toda a sua bondade, sua justiça, ela está disponível a todos nós, mas nós temos que entrar no caminho. Ok? Nós temos que entrar no caminho. E você tem que assumir o fardo de Cristo e o seu jugo que é leve. Ok? Temos que assumir essa decisão na nossa vida. Ele nos deixou o exemplo, ele nos deixou um modelo perfeito. Então, tudo na vida cristã, escute muito bem. Se você for no livro de Lucas, for no livro de Mateus, é uma palavra maravilhosa. Quando Jesus começa o ministério dele, ele vai nas águas ser batizado por João Batista. E a Bíblia diz que Jesus, assim, quando ele orou, o céu se abriu, ok? O Espírito desceu. Então, quando Jesus orou, então, ali tem uma chave, ali é um código para nós. Ali está mostrando para mim e para você que a vida cristã e o nosso chamado no reino começa com a oração. Ok? Então, é impossível. Tudo que eu vou te ensinar aqui, eu acredito que vai ser extraordinário para a sua vida, que se você ficar até o final, você vai ser muito abençoado. Eu vou ensinar níveis, elevações que nós temos que entrar, que vai abrindo as dimensões da santidade da nossa vida, né? Eu quero falar isso com vocês até o final dessa mensagem. Mas você vê que inicia-se pela oração. E Jesus na cruz orou. Ok? Ele inicia o ministério de oração, o ministério dele orando, e na cruz ele finaliza orando. Então você vê que a oração é um dos maiores segredos e princípios para que nós possamos ter um relacionamento, né? Uma relação, uma intimidade com Deus. Eu, quando era jovem, eu fiquei fascinado pela essa questão de ser íntimo de Deus, né? Eu falava assim, cara, posso ter intimidade com Deus? E eu era doido quando fui batizado com o Espírito Santo, né? Eu falei, eu quero ter intimidade com Deus. E eu caí nessa, eu fui buscar Deus em oração. Então, tudo que eu queria é ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Deus. E aí sim foi. Comecei a ter um nível de intimidade com Deus tremenda, cara. Rapaz, a pessoa chegava perto de mim, já, se mentisse para mim, eu sabia. Antes dela falar comigo, eu sabia que a pessoa ia falar. Então, eu vivi no espírito de oração, vivi no espírito. Então,
Eu tinha acesso à mente de Cristo, eu tinha acesso aos mistérios de Deus, a profecia, a unção na minha vida era tremenda. Né? Então eu falo para você assim, você quer ter intimidade com Deus, uma vida santa, você tem que entender uma coisa. Tá? Você pode ir em qualquer reunião de grandes homens de Deus para sentir o que eles têm, sentir o toque da glória, o poder que está naquelas conferências. Tudo isso é maravilhoso, é muito bom. Te ajuda em alguns aspectos. Porém, nada substitui a sua particularidade com Deus na vida de oração. Ninguém pode orar no seu lugar. Eu posso orar até por você, mas eu não posso orar através de você. Não posso. Eu posso orar por você, mas eu não posso me pôr no teu lugar. Sabe? Eu não posso fazer a sua parte. Eu não posso orar através de você. O Espírito Santo ora através de você, mas eu não posso. Então você tem que entender que por mais que você recebe bênçãos, unções, tudo isso te ajuda. Sabe? Temos muitas bênçãos, isso é bom. Por isso que Deus nos dá uns unções, né? A porção dobrada, a bênção, para distribuir sobre o povo dele. Mas ele exige também que cada um de vocês venha atingir um nível de compromisso. Assumir a sua nova natureza é assumir uma posição de oração, uma posição de relacionamento com as Escrituras, ok? Você nunca conseguirá, de fato, ser transformado se você não se apegar às Escrituras, se você não se apegar a uma vida santa, uma vida de oração. E segura o que eu vou te falar agora. Calma aí, você que está online. Segura aí o que eu vou te falar agora. Segura, presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui, Deus me falou isso aqui hoje. Eu até anotei assim para pregar isso aqui. Irmão, se você vai em pregadores, se você vai em igrejas que te dão as coisas, que você vai atrás das coisas para melhorar a sua vida, eu vou atrás de um bom sermão, eu vou receber uma unção, vou receber um curso. Se o pregador, se os ministros não te ensinam a você ter responsabilidade com uma vida de oração, não te exorta a você ser santo e ter uma vida de oração com Deus, se não cobra isso de você, você que é o produto, você está se vendendo. Você que está se vendendo. Então, você está sendo só mais uma moeda no mercado, no mercado gospel. Entende? Porque aonde os pregadores se tornam a fonte das pessoas e não coloca Cristo como fonte delas, ensina elas a ter uma vida de intimidade e relação com Deus por meio da oração, você pode ter certeza que você é corrompido, isso não é evangelho. Entendendo? Eu tenho muitos que estão tentando satisfazer o povo, dando ao povo, dá muitas coisas, é muito bom, mas o povo tem que ser exortado a ter uma vida rendida, a rendição a Deus. Ali está o segredo da santificação. A rendição ao Senhor, ali está o segredo da santificação. Toda a área que você está rendido a Deus e consagra ela por meio da oração, ali sim tem uma verdadeira devoção a Deus. Ali sim ele toma aquela particularidade da sua vida e ele santifica. Ele diz, consagre-se a mim, livro de Levítico 19. E eu, Senhor, vos santificarei, Levítico 10 também. Eu, Senhor, vos santificarei. Você se consagra e ele te santifica. Porque santidade é um dom, tá? É um dom da natureza de Cristo em nós, tá bom? A santidade é a revelação. A santidade é a revelação de Cristo em nós, a sua natureza. Não existe santidade em lugar nenhum do mundo, ok? Nenhum outro ser, a não ser no próprio Altíssimo. É Ele, por meio da natureza em Cristo, que nos dá da sua santidade. E eu vou comunicar com você essas palavras, eu vou abrir, eu acredito que você vai ser muito abençoado no que eu vou te ensinar aqui. Eu vou guiar vocês até o final dessa mensagem, que vocês vão ser muito abençoados. Então escuta bem, leia as Escrituras, orar, jejuar, ofertar. Não deveria ser um fardo para você, pois isso é parte da sua nova natureza. Você tem que entender que a oração, ela não pode ser um fardo. Jejuar, ler a Bíblia não é um fardo. Tem que ser, é parte de você. Então, o segredo e o grande dilema também das pessoas é que muitos não conseguiam entrar no Espírito. Então elas não conseguem orar no Espírito, elas não conseguem jejuar por vínculo do Espírito, por ouvir o Espírito, elas não conseguem ler em Espírito, então se torna fardoso. Ok? Lógico que tem um lado da nossa humanidade, com certeza, tem um lado da carne, né? Você vai ler com mente, vai ler com entendimento, mas quando você está em Espírito, quando você aprendeu o caminho do Espírito, quando você foi batizado com o Espírito Santo, você nasceu de novo, aprendeu a ouvir a voz de Deus, aprendeu o que é adorar em Espírito em verdade, tudo se torna mais fácil. Ok? Porque a oração era a parte inerente da minha vida, da minha nova vida em Cristo Jesus. Ela é minha nova natureza. Então, o porquê os cristãos
foge da oração porque eles não conseguem orar e porque eles têm tanta dificuldade de orar. É porque está tendo uma incompatibilidade. Existe algo na natureza humana dele, das afeições, que ainda está ligado ao romance desse mundo. Ainda não abnegou. Existe cobiça na carne, existe uma avareza, existe uma luxúria ainda que impede a pessoa de orar, que ela não negou isso ainda. Então, quanto mais você está apegado a você, à luxúria, à carne, né, ao amor ao mundo, como diz no livro de 1 João capítulo 2, não ameis o mundo, nem que o mundo há. Entende? Fica ainda mais difícil da pessoa orar, mais difícil ela querer as coisas santas, porque a natureza da carne, com as afeições do mundo, ela é totalmente contraditória à natureza do seu espírito nascido de novo. Então, vai lá o segredo para você. Um pouco que você começa a fazer a consagração da sua vida, você começa, vou tirar a televisão, vou tirar por um tempo da minha vida, eu vou parar de assistir um pouco a rede social. Tudo que você começa a minar, né, que em relação ao mundo ou ao entretenimento, naturalmente, o seu interior, ele começa a fluir, ele começa a subir. Entende? Você começa a subir, você sente que o teu espírito começa a vir. Tudo que você nega da carne começa a negar. Por isso que o jejum é tão importante. Por isso que jejuar é tão importante. Porque jejuar ele mortifica a carne, mortifica os prazeres, mortifica os desejos pelas coisas do mundo. Então, quando você jejua, facilita que o teu espírito seja mais sensível, porque você mortifica o corpo, ok? Ok? Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, quero que você preste atenção em tudo que eu vou te ensinar aqui agora. Quem se coloca debaixo do jugo da palavra de Deus, ok? Estará livre do jugo do engano. Quem se submete ao jugo do reino de Deus estará isento do jugo da religiosidade. Quem assume sobre você o jugo da verdade, você estará livre do jugo da mentira. Quando você assume e se coloca debaixo do jugo da santidade, você estará livre do jugo da luxúria. Quando você se rende ao jugo de Cristo, você estará livre da condenação, do jugo da condenação. Ok? Isso aqui é só uma palavra de sabedoria para você aqui. Agora presta bastante atenção. Ok? Uma frase que eu escrevi aqui: se não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, ok? Talvez o amanhã nem exista mais para você. Então, se vale a pena fazer algo, faça de imediato. Não tarde aquilo que de fato você tem que fazer, que são as coisas que Deus mais nos cobra. Ok? Então agora nós vamos começar. Vou começar a ministração para você. Dei uma introdução aqui agora. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre oração com você, mistério de oração. Vou entrar com você, se assim a gente ganhar tempo aqui. Eu quero que você abra o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1. E eu vou te ensinar algo para você aqui hoje. Vamos lá? Ok. Diz assim, ó, Levítico, abre sua Bíblia na sua casa, Levítico 19, 1. Ok? Beleza, vamos lá. E então Deus falou a Moisés e ordenou-lhe: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. E tu lhe dirás: sede santos, porque eu, Yahweh, vosso Deus, o Senhor, sou santo. E cada um de vós respeitará o seu pai e sua mãe, guardará os meus sábados, eu sou o eterno, vosso Deus. Isso está em Levítico 19:1. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, assim: sede santo, como eu, Senhor, sou santo. Eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Ok. Eu vou falar aqui em hebraico, esse termo aqui que Deus fala assim, ó: tu dirás, sede santo, porque eu, Senhor, Yahweh, o vosso Deus, sou santo. Ok? Beleza. Grava aí que eu vou te falar aqui agora e vou te dar um termo. Nós vamos entrar no significado deles aqui, tá? Vaikra, Tishar, Sheveni, Tizaria, Mesorar, ok? Archeri, Mot, então, Kadoshi. Então, falarás para vocês, se eu dar uma palavra em hebraico aqui, então serão Kadoshim, ok? Seriam santos. Essa aqui, o que eu vou te falar aqui agora, tá? Não sou expert em hebraico, mas assim, um pouco. O que eu vou te falar um pouquinho agora, eu vou dar uma construção com você, se você quiser me ouvir até o final, acredito que você vai ser muito abençoado. E pega o que eu vou te ensinar para você e eu vou te falar sobre o nível da santidade e como nós desenvolvemos ela em nossa vida. Amém? Beleza. A primeira coisa que eu falei para você é que o evangelho ele não é estratégico, não tem estratégia. Ele não é um jogo. Ele vive, você tem que viver a vida do evangelho que é Cristo. Ok? A nossa estatura espiritual, não deve ser definida pela vida terrena, mas pelo nosso crescimento espiritual. O que faz você ter elevação no reino de Deus é a sua estatura espiritual. Alguns de vocês
cresceram muito na estatura terrena, na estatura de alma. A estatura humana de vocês é grande, tem gente que tem grandeza na estatura humana. Tem uma alma elevada, uma alma inteligente, uma alma forte. E ok, isso é bom, beleza, você desenvolveu seu desígnio terreno. Você investiu na inteligência, você investiu no conhecimento do mundo. Você prosperou, amém, legal, você tem dinheiro, você tá bom, você é estudado, tudo isso aí é bom para você. Bom para você, ok? Mas para Deus não. No livro de 1 Coríntios diz que Deus rejeitou a sabedoria desse mundo. Ok? Tornou insensata a inteligência dos homens desse mundo. Para Deus só tem valor aquele que tem rendição a Ele, aquele que glorifica a Ele. Agora, se você entregar isso a Ele, Ele vai te santificar. Ele vai apoderar e vai dar uma estatura no seu espírito. E quando você atinge estatura de espírito, a sua estatura humana, ela não pode ficar competindo, ela tem que se render. Então presta atenção no que eu vou te ensinar aqui agora. Tem muita gente inteligentíssima no meio evangélico. Eu já reparo, o que mais tem é pessoa inteligente no meio do evangelho. Eles falam coisas inteligentes, eles falam coisa muito bonita. Eles atraem milhões de seguidores. É legal. Mas se você for ver a estatura de espírito deles é fraca. Você não vê sinais, não tem vida de oração. Sabe, o homem... Olha só, escuta muito bem o que eu vou falar para você. Tá? A sua estatura no mundo espiritual nunca será maior do que a sua vida de oração. Tá? Tem muitas pessoas inteligentíssimas no conhecimento. Ele tem estatura de alma, de inteligência, de conhecimento religioso. Mas não tem conhecimento na oração, porque não tem experiência com Deus. A sua estatura de espírito é pequena. No mundo espiritual, o diabo olha e fala assim, é pequeno, é fraco. Porque você pode ter toda a inteligência nesse mundo, todo conhecimento, ser a pessoa mais inteligente, ter a melhor nada, ser superdotado. Isso não difere, isso não te faz no reino espiritual alguém ilustre. Isso muito pelo contrário, isso pode trazer muita prisão na tua vida. Agora escute o que eu vou te falar para você. Nós temos que crescer em graça e estatura em Cristo Jesus. Crescer naquilo que Ele é. Mas isso depende do nosso espírito. Logicamente que o nosso lado humano ele vai passar pela educação moral, espiritual. Tudo a refinação ela vem de acordo com a revelação das Escrituras. A natureza de Cristo, ela nos é revelada. Então a minha estatura terrena de como homem, alma, ok? Ela não é tão grande como a minha estatura de espírito. A minha estatura de espírito é muito maior do que a minha estatura terrena de homem e alma. Eu poderia investir muito na minha estatura de terrena de homem e alma, fazer muitas coisas muito bom para minha carne, mas eu me dediquei mais às coisas do espírito, sabe? Eu cresci no espírito. E isso apoderou o meu lado humano. É isso que eu prefiro, né? Então, o que eu quero falar para você é que você tem que entender que você vai ter que investir na sua estatura espiritual. Tá? Porque essa é a sua definição no mundo espiritual. O poder da tua oração está relacionado à sua estatura espiritual. A força que você tem para vencer o reino das trevas está voltada à sua estatura de espírito no mundo espiritual. O quanto você atingiu da medida de Cristo Jesus. Isso aí está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Ok? Para que todos alcançamos a medida da estatura, da plenitude de Cristo Jesus, a varão perfeito. Ali fala da estatura de espírito. Ok? E ao mesmo tempo que eu estou evoluindo em espírito, Deus está educando a minha alma, está educando a minha mente. Então, hoje eu tenho uma mente, eu tenho uma alma que durante tantos anos da minha vida eu submeti ela ao espírito, a oração em línguas, a vida de oração, a busca, a meditação das escrituras. A minha estatura humana, ela está refém, ela está subordinada à minha estatura do espírito. Entende? Então, você vai falar comigo no dia a dia, você pode ficar comigo o dia inteiro. O que mais você vai ver de mim é meu espírito. Sabe, eu sou uma pessoa bem tranquila, comum, mas eu estou no espírito. Sabe, porque a minha não tem competitividade, eu não deixei minha carne competir com o meu espírito. Você está entendendo? Agora, o problema é que no meio do evangelho hoje existe o crescimento de estatura humana. As pessoas estão crescendo humanamente, falando do lado humano, estão se desenvolvendo na parte religiosa, na parte intelectual, na parte emocional. Beleza, isso tudo é bom, não é ruim. Mas se você não crescer no espírito, você não vai muito longe. Você não vai poder fazer coisas satisfatórias, gloriosas para Deus. Entende? Então tem hora ou outra que o homem vai roubar a glória de Deus. Tem hora que a carne vai usurpar o lugar de Deus na nossa vida. E vamos achar porque somos muito inteligentes, estamos pregando bonito, que nós estamos cheios de Deus. Não, meu querido. Isso não alegra Deus, isso não satisfaz o reino espiritual. É o quanto oramos, é o quanto santificamos a nossa vida sobre as Escrituras. É o quanto jejuamos, é o quanto nós estamos intercedendo, é o quanto estamos sacrificando essa carne, essa humanidade para o reino do Senhor. É isso que traz glória ao reino do Senhor Jesus Cristo. É isso que traz glória para Ele. Ok? Então vamos lá.
Ninguém é maior do que a sua própria vida de oração. E também ninguém terá uma vida de santidade se não tiver uma vida de oração. Entende? E santidade e oração, elas não se separam. Não tem como ter você ser uma pessoa santificada, sabe? Se você não orar, se você não tiver diálogo. Porque é na oração que nós subordinamos a carne. A oração, por que a oração é tão difícil inicialmente para tantos? Porque a oração, ela confronta a carne. É verdade, você acorda de manhã, você sabe que o dever é orar, mas a mente já acorda agitada, que eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que correr e Deus me entende, Deus me entende, Deus me entende. Ele não se envolve com essas coisas, não. Você tem que entender que você tem que se envolver com as coisas dele, sabe? Leva a sua vida a ele, leva suas dificuldades a ele. Crucifique mais, mortifique mais sua carne. Então você tem que entender, quanto mais você mortificar na oração, a nossa humanidade, você aprende a obedecer e ouvir a voz dele. A sua estatura de espírito, ela eleva. Ok? Ok? Eu sei quem você é pelo seu nível de oração. Sabe, quanto mais uma pessoa ela é santa, quanto mais uma pessoa ora, o seu banco no céu está cheio de crédito. Sabe, teu banco no céu está cheio de crédito com Deus, querido. Suas orações é respondida porque tem sacrifício, tem a vida, tem a abnegação. Ali está a sua santificação. Glória a Jesus por essa palavra, ok? Vamos lá, nível de santidade que uma pessoa pode alcançar. Vamos entrar no campo da nossa desenvolvimento espiritual e ético do indivíduo, moral também, ok? Santidade tem o lado moral e tem o lado espiritual, ok? Santidade moral e santidade espiritual. Isso tudo é muito bom e nós desenvolvemos os dois lados. Levítico 19:2, assim, ó, sede santos, porque eu sou santo. E depois você vai ver, porque eu sou o seu Deus, sou o Senhor, o vosso Deus é santo. Então, quando ele fala, eu sou o vosso Deus, ele está dizendo assim, eu sou o Deus que satisfaz todas as coisas. Eu vou conjecturar para você, ok? Se eu chamo vocês para ser santo e eu sou o vosso Deus, eu dou a condição a cada um que se aproxima de mim de ser e ter exatamente o que eu sou e que eu tenho. Porque eu sou o vosso Deus. Então, quando ele fala, eu sou o vosso Deus, ele está falando assim, eu sou o que supro. Eu sou o que dá a vocês a condição de ser como eu sou. Assim, eu vou levar vocês dentro da Bíblia, eu vou te levar só no livro de João. Tem todos os níveis ali dentro do livro de João, eu vou te mostrar isso para vocês, ok? Então, só estou dando uma introdução, agora nós vamos começar a entrar no estudo um pouquinho mais detalhado com vocês, ok? Vamos lá. Eu falei para vocês o que a lei te ensinou como obrigação, a graça te ensina por revelação, para que as suas ações elas sejam voluntárias, ok? Sejam vindo as suas afeições, seu desejo não forçadas. Deus não te força a ser santo. Deus não força você a guardar o mandamento. Ele quer que você receba pela graça, pelo Espírito da graça, pelo Espírito Santo, pela lei do Espírito e vida. Porque hoje é tão prazeroso o reino para mim, a palavra, o Evangelho, porque eu não vivo sem ela. É por causa do Espírito de vida que está sobre mim. Esse Espírito de vida, ele flui em mim. Entende? Então aquilo que antigamente era tão difícil, hoje para mim é fácil. Porque é vida, é revelado, está na natureza, é inerente, ok? Então não é ao contrário ao que eu sou em Cristo Jesus. Então a palavra é o que eu sou, é o que eu tenho dele. Entende? A vida de oração, a santidade é o que nós somos. Fomos gerados nele para isso. Agora presta atenção no detalhe. Adão, ele foi criado. Ok? Foi criado. E Deus formou o homem, criou o homem do barro, do pó da terra. Nós em Cristo fomos gerados. Ok? Quem é criado é externo, é fora. Quem é gerado é dentro. Nós não temos mais a mesma condição de Adão. Ok? No desígnio humano de alma, aí sim, temos o lado adâmico da terra, de cuidar das coisas desse mundo. No desígnio de espírito, nós temos o desígnio de Cristo, a imagem de Cristo, porque fomos gerados. Agora você imagina isso aqui. Presta atenção que eu vou falar para você. Nenhum anjo e nenhum outro ser da terra pôde entrar de dentro de Deus, ser gerado dentro de Deus, a não ser o ser humano, nós. Nós somos os únicos em toda a criação, entre os arcanjos, querubins, os serafins, que fomos gerados dentro de Deus. Pensa nisso. Você consegue pensar nisso? Quando você nasceu de novo, Cristo colocou você dentro dele e você saiu de dentro dele. No teu espírito, você nasceu dele.
nascemos dele, somos geração dele. Presta atenção, eu sei que eu vou chegar um pouquinho em você. Escute muito bem. Nós não fomos criados. Nós deixamos de ser criação para ser filhos, para ser gerados. Ok? Nós fomos formados dentro dele. Esse é o seu espírito. O espírito que está em mim hoje, o meu espírito que está no livro de Ezequiel 36, 26, né? Porém neles um novo espírito. E darei eles um coração de carne, e porém neles o meu roach hakodesh, o meu espírito. Você vê que Deus fala que vai te dar um novo espírito. Quando você tinha um espírito de Adão, um espírito velho, caído, você gostava do pecado. O que tinha no seu espírito é o que te influenciava. Era a decadência, te influenciava ao mundo. Você tinha um espírito do mundo, um espírito caído em Adão. Agora você nasceu de novo. Você tem o mundo, você tem o desejo de Cristo no teu espírito. Você pode ver que hoje o pecado para você é mortal. Você não tem mais prazer. Você está lutando. Você entende que hoje você não tem mais compatibilidade com as coisas perversas do mundo? Você não tem mais compatibilidade com a imoralidade do mundo? Porque você nasceu de novo. Então, quando você sabe que uma pessoa nasceu de novo, ela não tem mais o prazer no pecado. Você pode pecar por causa da carne e por consequência de amadurecimento e evolução, ok? Mas você não fica ali. E por isso que o livro de João diz que todo aquele que permanece em Deus não vive no pecado. Você pode até pecar por sua fraqueza, mas Deus vai te tirar disso, você não fica mais nisso. O pecado, hoje, como diz o livro de Romanos capítulo 6, ele não é mais um senhor na sua vida e não reina mais. Ok? Antes ele reinava, agora o pecado não reina mais. Ele não é mais um senhor, então ele não pode mais dominar. Ele pode até vir tentar contra você, mas ele não pode mais dominar você. Você pode ficar um tempo, talvez, pequei, fiquei um tempo perturbado da minha vida, mas daqui a pouco tu volta. Você não tem mais aquela velha vida, porque você tem uma nova natureza dentro de você. E essa nova natureza dentro de você, clama para ser exatamente como ele é, santo como ele é. Ok? É aquilo que ele é, livro de João, vou abrir para vocês. Nós somos nesse mundo também. Assim como ele é, nós também somos nesse mundo. Agora, peraí, deixa eu mexer um pouquinho com as suas mentes aqui. Peraí. Vamos falar um macaco, né? O filhote de macaco é um macaquinho, ok? O filhote de leão, ok? É um leãozinho. E você que é filho de Deus, você é o quê? Escreve aí no comentário pra mim. Você é o quê? Fala pra mim. Tá. Qual é a sua natureza? Você é o quê? O que você é? Escreve pra mim. O que você é? O quê? Tá bom, você nasceu de Deus. Você é o quê? Você é um ser humano? Você é o quê? Você nasceu de Cristo. Você nasceu de novo. Foi gerado dentro dele. Você veio dentro dele. Qual é a sua natureza agora? O que você é? Ó, Deusinho. Pronto, a mãe que falou. Até riu. Deusinho. Isso aí, um deusinho. Pronto, um mini Deus. Pronto. O Alan foi corajoso, olha lá. Ó. Temos a semelhança dele. Um Deus, olha lá. Aí, ó. Jesus disse para os fariseus, né? Não está escrito na vossa lei, vós são de deuses, ok? A Bíblia chama a gente de Elohims, né? Juízes, guardiões. Não como Yahweh, o eterno. Nós não somos o soberano, o eterno, o criador. Nós somos como ele. Temos a natureza dele divina, a natureza dele glorificada. Somos como deuses nesse mundo. Se a Bíblia chama Satanás de Deus desse século, imagine nós, que somos filhos de Deus. Nós somos verdadeiros deuses nesse mundo. Não como os deuses pagãos. Calma aí, o religioso. Calma aí, ó. Não me julga não, hein? É isso mesmo. Nós somos sim. Somos filhos dele, temos a semelhança dele em espírito, meu querido. A glória que está aí nesse espírito dentro de você. Quando sou levado em espírito, eu vejo meu espírito, é glorioso. É glorioso. Não tem nada a ver com esse Robson aqui, esse jeito aqui, não. É muito mais linda, coisa linda. É coisa linda. Entende? Se você saiu dele, você tem a natureza dele. Você tem o poder inerente dele. Você tem a santidade dele. Você tem a identidade dele. Você tem o fogo nos seus olhos no mundo espiritual. Você tem os dons, você tem tudo no seu espírito. Ok? Você saiu de Deus. Foi formado por Deus.
Quando Deus formou Adão, Ele falou: governe toda a terra. Olha o poder que Deus deu ao homem. Isso era alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Imagine espírito que nós não somos no mundo espiritual. Coisa linda, né? Então, beleza. A gente não precisa forçar mais aqui. Não precisa mais ir aqui. Aqui você já entendeu. Esta é a sua nova natureza. Ok? Vamos falar alguns cumprimentos, requisitos para você ter uma vida em santidade e satisfatória diante de Deus. Primeiro ponto, cumprimento dos mandamentos. Em hebraico, mandamentos é mitzvot, ok? É cumprir mitzvot, cumprir o mandamento. E Jesus deixou seus mandamentos, o amor do amor. Tudo se resume no amor dele, o amor ao seu próximo, o amar a Deus, né? Que leva a pessoa do nível da santidade. Está vindo de acordo com a vontade divina, ok? Você pode contar Deuteronômio capítulo 6, versículo 25, mas eu quero falar de João capítulo 2, versículo 2, assim, ó. E temos a certeza que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, todos nós, sem exceção de ninguém que está aqui, nenhum dos filhos de Deus, todos temos que ter o compromisso com as Escrituras, ter relacionamento com a palavra dos mandamentos. Sabe, parte da santidade depende do quanto guardamos essa verdade, a palavra de Deus, porque ela é o poder santificador em nós. Pela palavra santificamos a consciência, nossos pensamentos, nossos caminhos. Então, temos certeza que o conhecemos e guardamos o seu mandamento. Então, você só pode ter certeza, você diz assim, ó, tenho certeza que eu conheço a Deus, é porque você guarda a palavra dele. Agora, se você não guarda a palavra dele, nós somos um mentiroso. Pronto, somos mentirosos. 2, anota aí. Quando você começa a guardar a palavra, aprender a palavra, naturalmente, você pode ter certeza disso que acontece na vida de todo mundo. Isso aconteceu na minha vida desde minha juventude. Você começa a apartar dos pecados. Pecados. Você passa pelo poder da palavra e a vida com o Espírito, controlar os desejos e as paixões e evitar transgressões. Ok? É essencial para você se tornar santo. É aprender a ter separação do pecado. Ok? Acho que em hebraico, prishut. Ter a separação do mal, do pecado. Por isso que assim, diz aqui, ó, livro de 1 João 3, 3 ao 6, assim, ó, todo o que tem nele, essa plena confiança, purifica-se a si mesmo. E assim como ele é puro, toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive na rebeldia contra a lei. Por isso o pecado é transgressão da lei. Saibais igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu e nem tampouco conheceu. Então, o segundo ponto para nós, de fato, termos santidade, é sempre estarmos vigiando sobre essa carne. É sempre estarmos resistindo ao pecado, anulando a natureza do pecado, derrubando o pecado, destruindo. Por isso que a Bíblia diz, Jesus veio para destruir as obras do pecado, destruir o pecado, ele veio para destruir. Então, chega um tempo que você não só está resistindo, mas chega um tempo que você vai aniquilar na sua vida, você vai destruir a fortaleza do pecado. Então, hoje você está resistindo, você aprendeu a resistir, você aprendeu a lutar contra o pecado, beleza, você aprendeu a se apartar dele, mas ainda você tem medo dele. Mas chega um tempo que você vai ter o chamado temor do pecado, que eu vou te falar sobre isso aqui. Você já, de longe, você já rejeita o pecado. Você conseguiu aniquilar, destruir isso na sua natureza. Pouco a pouco, graduativamente, quando você vai recebendo o fogo do Espírito, esse fogo aumenta. Tá? O fogo do Espírito, presta atenção que eu falo para vocês. O batismo de fogo, uma das grandes características e benefícios do batismo de fogo é o empoderamento do nosso espírito. Ele queima a natureza terrena. Ele consome a palha dentro de nós. E o fogo do Espírito é para consumir aquilo que é contraditório, que é aquilo que é contra-opositor à natureza do Espírito. Então, quanto mais Deus aumenta esse fogo em mim, mais forte fica a força da santidade. Entende? E você vai sendo batizado com fogo, vai aumentando esse fogo cada vez mais, e através deste fogo, que é pelo poder do Espírito, que você queima as forças do pecado e do mal. Ok? Vamos lá. Terceiro ponto, anotei. Pureza de pensamento e ações. Isso aí, quando eles falam pureza de pensamento e ações, em hebraico é tarachá, ok? Ou tarachá, ou fala tarará, acho que é assim que se fala.
purificar a intenção e evitar ações impuras. Então, as suas intenções e motivações não é só resistir se apartar da aparência. Significa que a minha intenção e a motivação do meu coração, ela sempre está na direção daquilo que é puro, santo e verdadeiro. Você não está mais intencionando, nem tem uma intenção distorcida em você pelo desejo humano. As suas intenções de pensamento e ações, elas sempre estão sendo levadas cada vez mais na direção da santidade. Livro de João, 1 João capítulo 3, versículo 10. Desse modo conhecemos que somos filhos de Deus. E quem são filhos de Deus? E quem são filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Ok? Então a marca de um cristão é o amor, não adianta. Então quando a pureza de pensamentos e ações, ela está governando agora sua mente, seu coração, você já está num outro nível de santidade. Você já aprendeu a cumprir, guardar a palavra, começou a ler a Bíblia, começou a aprender e a palavra vai fortalecendo cada vez mais seu interior, os fundamentos de você vai vencendo o pecado. Isso é um nível de santidade. Você aprendeu a se apartar da aparência do mal, aprendeu a resistir aos pecados que antes te dominavam, não te dominam mais. Só que agora você já está no âmbito que você está se tornando puro. As suas ações e pensamentos, naturalmente, elas já estão sendo governadas pela pureza, pelo desejo de ser como Deus é. Você já não tem mais prazer na intenção nem na motivação de ser perverso ou pensar o mal. Isso você já repreende, isso já não faz mais parte de você. Ok? Vamos lá. Quarto ponto, anota aí, anota aí. O amor a Deus. O amor a Deus. Avahat Hashem, vamos lá. Sentir e expressar grande amor e reverência pelo Criador, Deuteronômio 6,5. 1 João capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós. O que depende de eu amar a Deus, depende de eu amar você, que é meu próximo. Isso aqui é um nível de santidade. Quando você começa a amar o seu próximo, você está amando a Deus. Sabe, você não vai tratar, você não tem como você ser diferente para com Deus da forma que você trata o seu próximo. É a mesma coisa. Quando você aprende a amar seu irmão, você aprende a amar a Deus. Por isso que a Bíblia diz bem claro, se você não ama teu irmão que vê, como é que você amará a Deus que não vê? Porque Deus deu a ordem, amarás uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o quarto é o amor a Deus. E o que depende do amor a Deus também depende do amor ao próximo. Então, significa que quanto mais você começar a amar o seu próximo, a santidade ela vai tomar um outro nível, uma outra proporção na sua vida. Você entra no nível da santidade, no nível do amor. Então, quando você começa a amar a Deus, amar o seu próximo, a santificação e a santidade, ela se torna ainda muito mais forte na sua vida. Muito mais forte na sua vida, ok? Vamos lá. O quinto, existe uma palavra chamada em hebraico. Essa palavra é usada para os grandes misericordiosos. É o que Jesus nos ensina no livro de Mateus capítulo 4 e 5. Ele sai cheio de misericordiosos. É chassid, ok? Que é ser um piedoso. Ir além do mínimo requerido pela lei. Agindo com bondade, humildade e generosidade. A pessoa ela se tornou uma pessoa piedosa. Entende? Você vai além do nível da lei. Se alguém está precisando de uma roupa, você tira até a tua roupa e dá para alguém. Você se tornou alguém misericordioso. Isso está no livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 18. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu sua vida por nós devemos dar nossa vida para nossos irmãos. Se alguém possui recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Não amemos só de palavra ou boca, mas sim de atitude e em verdade. Então, quando você se torna um chassid, deixa eu falar uma experiência para vocês. Um dia eu estava orando em línguas, né? E de repente eu falei algo em línguas assim. E me bateu a curiosidade. Falei, Senhor, me revela o que eu estou orando. Eu fiquei ali orando, depois entrei em espírito, tive uma visão, entrei em êxtase e vi. Eu estava diante do trono e falava, Pai, obrigado porque tu me dá a graça de ser um Ravi, um sábio. Mas agora tu me deu a graça de ser um chassid, ser um misericordioso, um piedoso. Agir com piedade e bondade, eu tinha alcançado o nível da piedade, da bondade. Agir sempre com misericórdia, estar sempre manifestando misericórdia, sempre misericórdia para as pessoas.
sabe? Sempre se tratar, as pessoas chegam no teu portão, vão tomar um café, dar do melhor para a pessoa, sabe? Você deseja servir essa pessoa e você é rápido nisso, você tem que ser rápido nisso. Sempre ter compaixão e misericórdia no seu coração. Isso é uma grande virtude que vai exalar a santidade de Cristo em sua vida. Então, parte do que depende você ser uma pessoa santa e completa diante de Deus vai depender do seu nível de misericórdia. Por isso está aqui no livro de Mateus, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a justiça dos mestres e dos fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Então ele fala, já deixa bem claro. Está aqui no livro de Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha agora, ouvinte que foi dito, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Porém, eu vos digo, ela falou misericordioso, qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito ao juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, ou qualquer que chamar de idiota será sujeito ao fogo do inferno. Ok? Então ele fala assim, se você trouxer a tua oferta ao altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, primeiro vai reconcilia-te com teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Então falando para você que a misericórdia, ela supera o juízo. Todos vocês terem que se tornar um chassid, misericordiosos. Você entende? Então, essa virtude, ela vai ter que se desenvolver profundamente na sua vida. Ok? Então, vamos lá. Agora, o sexto ponto, que vai depender profundamente a santidade da sua vida, que eu vou falar para você, é conhecer o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Ok? Em todos eles o Espírito Santo está envolvido. Todos os níveis o Espírito Santo está envolvido. Só que tem uma coisa, um dos níveis mais elevados, ok? Que pode marcar a pessoa numa conexão espiritual especial, profunda, é entender a revelação, né? E a comunhão profunda com a pessoa do Espírito Santo. Quando você entra em comunhão com o Espírito Sagrado, é Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, Santo. Sabe, quando você começa a aprender a ter uma comunhão, um relacionamento, uma amizade com o Espírito Santo. Você pode ter certeza que o grau da santificação, da santidade que vem por meio desse nível de revelação, de relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, olha que eu vou te mostrar aqui, ó, só para você ver que isso é verdade, estou te falando aqui, ó. Isso aqui é sério. Livro de Hebreus. Vou lá para você aqui, ó. Aqui é capítulo 12, versículo 6. Ok. Aleluia. Pronto, capítulo. Desculpa aqui, eu pulei o versículo aqui. É 6, eu estou viajando aqui. Aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha isso que eu estou dizendo para você. Isso aqui não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que eu estou falando para você. Está no versículo Hebreus 6,4. Ó. E tornaram-se participantes do Espírito Santo. Está aqui exatamente o que eu estou falando aqui para você. Isso aqui é uma coisa que todo cristão tem que ter essa experiência com o Espírito Santo. Você precisa, Hebreus 6,4, tá? Eu falei 12, me perdoe. 6,4. Tá? Se tornaram participantes do Espírito Santo. Irmãos, quando eu passo o tempo na comunhão com o Espírito Santo, conversando, adorando o nosso Senhor, e o Espírito Santo conversando, falando, a santificação é violenta, é gloriosa. Você tem que entender que todos vocês precisam passar tempo conversando com o Espírito Santo, dialogando. Ok? É um diálogo, um monólogo, você tem que falar e ouvir. Você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Ele é teu santificador, é Ele que trabalha trazendo a santidade para dentro da tua natureza. É o Espírito Santo que é maravilhoso. Quanta experiência maravilhosa eu tive com o Espírito Santo na minha vida, querido. Quanta experiência extraordinária que eu tive na minha vida. E ele está aqui, ó, livro de João, 1 João 3,24. Todo o livro de 1 João estou falando. Todos aqueles que obedecem os mandamentos e nele permanecem, e ele neles, assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos ortogou. Então você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo, você tem que conhecer a pessoa do Espírito Santo, entende? É necessário termos esse nível de relacionamento direto com a pessoa do Espírito Santo. Outro ponto importante, 7º ponto para você, que desenvolve a sua santidade, você vai ter que alcançar esse nível de santidade, é a unção dos justos, tá? Nos tornamos justos.
É uma categoria que os profetas, os justos, os juízes, os grandes homens de Deus atingem, sacerdotes. Você se torna voluntário no serviço do reino. Existe um nível de santidade que só vem para quem se torna um sacerdote. Está no ofício sacerdotal. Todos vocês que estão me ouvindo aqui são sacerdotes, mas nem todos estão no seu ofício sacerdotal. Você tem que estar no ofício sacerdotal, que é a unção do sacerdote, o sétimo nível de santidade. Esse nível de santificação, só o sacerdócio carrega. Então, tem um nível, porque você transmite a lei e a justiça, você é um justo, você dá justiça para a terra. Você se torna intercessor, você se torna um ministro, você libera misericórdia. Como você está no seu sacerdócio, você é ministro de Deus, você é uma ministra de Deus. Você entende isso? A unção do justo, você é governado pela unção do sacerdócio. A unção do seu sacerdócio, ela santifica você e santifica quem está perto de você. Essa unção do serviço, é essa que o sacerdote tinha dentro do templo. E essa unção que você tem hoje. Por isso, livro de 1 João 2, 24, 27, né? E nós temos a unção dele, a unção que dele recebemos permanece em nós. E não tem necessidade que ninguém vos ensine sobre isso. Pô. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira e não constituída sobre mentira. Ela vos ensina sobre tudo que precisais saber, permanecer nele assim como ele vos ensinou. Escute então o que eu falo para você. A unção do Espírito Santo, ela começa a operar na sua vida. Logicamente, todo que você está buscando assim, você vai ter um nível de unção, mas a unção sacerdotal, você precisa entrar num sacerdócio. Existe um nível de relacionamento, de santidade que vem só quando estamos executando nosso sacerdócio. Sacerdote intercede, sacerdote ministra, sacerdote clama, sacerdote trabalha, sacerdote... É trabalho sacerdotal. Existe um nível de santidade também que você só vai conhecer dentro da dimensão do seu chamado. Existe a santidade que nós recebemos como profetas, apóstolos, que entramos em dimensões de escala de santidade extraordinária. Porque nós temos a incumbência de trazer esses rios, fluir nesse rio, para trazer esse rio. Por isso que o Senhor derrama essa glória. Eu que estou no meu sacerdócio, no meu ofício ministerial, tenho um nível de santidade e revelação dentro da minha comunhão com Deus, que não tem fora disso. É só se eu estiver dentro disso. E quando eu entro dentro do meu chamado, eu usufruo do Senhor um grau de santidade que vem dele para mim ministrar o meu sacerdócio, para mim executar o sacerdócio. Então tem coisas na sua vida que só vai desatar certos dons, certo nível de poder, certo nível de bênçãos espirituais, estou falando até de materiais. Só vai vir na tua vida quando você estiver na unção do justo, a unção do sacerdote, a unção do seu chamado. Aleluia! Você precisa estar nessa unção, você precisa entrar nesse nível sacerdotal. Porque ali está um nível de santidade muito maior. O Senhor diz para a nação de Israel, todos vocês são santos. Mas para o sacerdote, a cobrança de santidade é maior. A revelação é maior. Você tem que entender isso, que faz parte disso. Ok? Agora, 10 pontos para você pode anotar aí. 10 degraus, ok? Do caminho gradual que nós vamos passando por crescimento de santidade. Tudo que eu te falei aqui acima, você tem que aprender a cumprir isso na tua vida. São princípios e leis espirituais na tua vida. Cumprir os mandamentos, separação do pecado, pensamento puros e ações, o amor a Deus, seu próximo, né? A desenvolver misericórdia e piedade. Já falei de comunhão inerente com a pessoa do Espírito Santo, ser um nível de santidade e entrar na unção sacerdotal, a unção dos justos, ok? Você tem que ter essa unção, você tem que fluir nela. Agora vamos lá, 10 pontos importantes, anota aí bem rapidinho. É só 10 palavrinhas que você tem que ter. São virtudes que se desenvolve para você ter santidade na tua vida. Quando nós falamos aqui, vigilância, falamos do autocontrole, do domínio próprio, né? Temos que desenvolver isso na nossa vida, vigilância. Temos que aprender a ter vigilância. A santidade depende da sua vigilância. Se a vigilância é ter discernimento, tá? O que difere a santidade, precisamos ter discernimento da vida, das coisas. Então você não pode dizer que você está santo se você não tem discernimento entre certo e errado e entre as coisas que vêm até você, entre os seus próprios desejos e a vontade de Deus. Você tem vigilância sobre isso, discernimento. 2. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu coloco isso aqui para você. Deixa eu ver se essa frase vai ficar boa para você, se você vai me entender legal. Ok.
Beleza. Outra coisa, aprenda uma coisa, que vai depender também da santidade. Eu vou ver um sinônimo melhor para você aqui. Agilidade, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar essa palavra com você para você. Você tem que aprender a ter destreza na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa para você poder entender. Tá? A santidade, ela também, ela é uma habilidade. Pronto. É a habilidade, acho que é essa a palavra correta. Que eu coloquei destreza para você, mas a santidade também é uma habilidade, uma destreza que você tem. Ela te dá a capacidade, ela te dá poder, é força. A santidade é poder. Escute o que eu vou falar para você. Você tem destreza, você tem uma agilidade por causa da santidade. Você tem percepção que outros não têm. Você consegue sair de coisas que outros não conseguem. Você não é enredado por coisas que o mundo é e outras pessoas são e você não é. Porque você tem uma habilidade espiritual que você não se envolve, você não se embaraça, você não cai nos laços do diabo. Então, é uma capacidade, que é o primeiro ponto, eu falei vigilância, de discernimento, mas também uma capacidade de resistência que você adquire por causa da verdade que está em você. Você tem que ter resistência, ok? Agilidade. Pode colocar o número 2 aí, agilidade e resistência. Elas se combinam, essas palavras aqui. Terceiro, pureza, ok? Pureza diferente de santidade, ok? A pureza, ela fala mais de sua ação. A santidade é um status que você atinge. A pureza fala das suas ações. Santidade é aquilo que você se torna. É o que você tem. É o que você herdou dele em você, ok? Pureza é o que você faz. Então você tem que ter pureza, aprender. Ore a Deus, Senhor, me dê pureza em tudo que eu vou fazer. Significa que ter pureza, as segundas intenções, elas não estão ali. Você é uma pessoa que não anda com segundas intenções. Não é uma pessoa interesseira. Você não é uma pessoa gananciosa. Então a pureza, ela mata a ganância, ela mata o segundo interesse, ela mata a altivez, ela mata isso, ok? Então agir com pureza em tudo. Isso é 1.3, são degraus que você tem que subir. Então, quarto é a abnegação, que é a abstinência. Você tem que aprender que a santidade, ela exige abnegação e abstinência da sua vida. Pode colocar aí abnegação, abstinência. O que significa isso para você? Que a abstinência, a abnegação é o ato de renúncia. E sempre eu tenho a santidade. Escute o que eu falo para você. Eu vou te falar umas coisas maravilhosas ainda para você. É ter limites. Ok? As coisas que Deus nos deu é bom. Comer é bom. Tudo que Deus criou é bom. Ok? Desde que ela esteja dentro dos seus limites. Quando você passa o limite das coisas, você perde santidade. Ok? Santidade também escute isso aqui. Aprender e não deixar que as coisas nos governem, as coisas criadas. O mundo que Deus criou, Ele colocou debaixo do nosso governo. E não estamos aqui para ser governado pelo mundo. Você não é governado pelas riquezas. Você governa as riquezas desse mundo. Você não está sempre para ser governado pelo seu carro, você governa o seu carro. Você não está para ser governado pelos desejos que Deus colocou em você. Você está no comando dos seus desejos. Agora, quando o desejo domina você, você perde santidade, você cai, você perde a pureza. Entende isso? Ter santidade é ter limites. Porque ter santidade é ter liberdade. Ok? Eu tenho liberdade, mas eu tenho limites. Entende? Eu não posso usar a ocasião da minha liberdade para dar a ocasião à carne, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3. Não podemos dar ocasião à carne. Então, ser santo para Deus é ser livre. Mas ser livre, ao mesmo tempo, é ser consciente dos seus limites. Deus vai te dar carro, vai te dar o melhor, mas você tem que ser consciente dos seus limites. Você tem que ter uma pessoa que tenha limites na sua vida. Então, se você não sabe pôr limites na sua vida, significa que as coisas vão dominar você. Você se torna refém das coisas que você não tem limites. Então, se você não tem limites sobre os seus desejos humanos, carnais, então significa que eles vão dominar você. Se você não tem limite com o teu dinheiro vai dominar você, a dívida vai dominar você. Você está me entendendo isso aqui? Então, eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre isso. Então, outra coisa que eu falo, sexto ponto, estou falando 10 degraus da santidade para ser santo. Então, você vai passando por esse grau, você se torna piedoso. A piedade em você, que é o chassis, que eu já falei acima. Sétimo, humildade. Né? Em hebraico, anavar. Tem humildade. Tá? Uma das características da santidade é a humildade. Quando você desenvolve humildade. Ser humilde significa o quê? Não roubar a glória de Deus. Ok? Não roubar a honra de Deus.
ok? Não se colocar no lugar de Deus, ok? Isso é tudo bom, tudo é humildade. Mas humildade também é não pensar além do que realmente nós somos, ok? A humildade, ela é a beleza da santidade, não adianta. A humildade, ela é o reflexo da santidade, só que por meio das nossas ações, entende? Quando você é humilde, você não usurpa a glória de Deus. Eu não uso o conhecimento bíblico para provar que eu sei mais do que você. Nós usamos o conhecimento bíblico para chegar num conhecimento melhor do que todos nós precisamos. Nosso conhecimento, ele não é para provar que somos saber mais do que o outro. O conhecimento que nós temos é para mostrar quem Deus é para o outro, não o que nós somos, ok? Eu não posso usar o conhecimento bíblico para me achar que eu sou melhor do que outra pessoa, que isso é vaidade. Eu já perco a humildade. A humildade, né, dentro do debate, a humildade ministerial, não é o saber mais do que as pessoas, não. É que tudo que nós sabemos é revelar Deus, é para que Deus seja mostrado, os caminhos do reino, para que a verdade sim seja exaltada. Não eu, não o meu saber, mas a verdade em si tem que ser exaltada, não o saber humano. Você entende? Isso também é humildade. Humildade, a gente pode falar de muitas coisas aqui, eu tenho um rio de palavras sobre isso, mas resumindo para vocês, tá? É uma das melhores virtudes que você desenvolve a humildade, você vai te trazer muita paz. A humildade nos traz paz. Sabe, todas as pessoas que é aprisionadas da arrogância, da vaidade, do orgulho, se torna refém ainda mais da carne, é tenebroso. É horrível, o orgulho é horrível. Ok, vamos lá. Oitavo, a gente fala em hebraico, erat shet, né? Que é o temor ao pecado. Temor ao pecado. O que é o temor ao pecado? Não medo do pecado, temor do pecado. É aquele frio que dá na tua barriga quando você está perto do pecado. É aquele temor que você tem, o terror que vem em você, que te traz o senso das consequências, o senso do discernimento, sabe? Quando você sentir antecipadamente, mesmo que você não peque, o preço que será o seu pecado. Isso é temor ao pecado. Entendeu? O temor ao pecado faz você se apartar do pecado, porque você sabe que o preço é alto. Você consegue discernir, você consegue sentir. Você não precisa pecar para saber. Né? Você não precisa ler. Quando você tem temor do pecado, você não precisa arriscar. Ele te tira dessa zona de risco. Também se escreve aí, temor ao pecado. Temor ao pecado é aquele que você não tem mais prazer nele. Você sabe muito bem as consequências que ele vai causar na sua vida. Isso é temor ao pecado. É saber medir as consequências das nossas ações. Ter isso conscientemente, o domínio consciente, ok? E saber o preço que nós pagamos por um pecado, ok? O pecado, o prazer dele é momentâneo, mas o preço dele pode ser um preço que pode pagar um preço mais de uma vida, hein? Existem certos pecados que é tenebroso. Então tome muito cuidado com isso. O nono nível que eu falo para você, que você já atingiu o que nós chamamos a santidade, né? Que do chá você já se tornou santo. Quando você atinge todas essas virtudes que eu estou falando com você aqui agora, aí você chega num relacionamento pleno, porque o espírito do testemunho estará em você. O próprio Deus testemunhará através de sua vida. Você se torna um testemunho vivo dele. Tá? O Espírito Santo, o Espírito Sagrado, né? Se torna um com você. Então Jesus disse, eu e o Pai, nós somos um. Esse é o 10º degrau, quando nós nos tornamos um. Quando nós nos tornamos um com o Senhor, chegamos no 9º, que é a santidade. Pronto. Agora você se tornou santo. Ok? Você é governado por todos os outros atributos que eu te falei acima. Você se torna santo. E agora sim. Agora você se tornou um com o Pai. Então, todo relacionamento e a sua vida terrena, ela não tem mais nenhum propósito para si mesmo, a não ser para glorificar a Deus nessa terra. Esse é um dos maiores níveis de santidade que um homem entra. É quando toda a sua vida terrena, tudo que gira em torno da sua vida, não existe nenhum propósito particular próprio, a não ser um chamado para glorificar a Deus nessa vida. Tudo que é em nós é para glorificar a Ele. Entende? Esse é o nível onde você está como testemunha dele.
você se tornou uma testemunha. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E Jesus orou no livro de João capítulo 17, Pai, torna eles um, assim como nós somos um. Torna eles um. Entende? Então, quando você se torna uma testemunha viva, e quando tudo nessa terra já não tem mais propósito para você, você vive só para única e exclusivamente o propósito. Esse é o maior grau de santidade. Toda essa vida terrena está subordinada a Ele, é para Ele. Esse é o maior grau, é o 10º degrau da santidade, que eu chamo 10º degrau. Acho que ficou muito bom isso aí. Amém? Acho que até aqui ficou muito bom para vocês, né? Deixa eu ver aqui quanto povo está online aqui. Glória a Deus, boa noite. Ó, e vocês aí que não adquiriram nosso livro, eu estou cheio nenhum aqui perto. Nosso sacudimento da última hora. Aconselho vocês aí também a adquirir nosso livro, tá bom? Vai ser muito importante para mim aí você adquirir nossos livros. E sacudimento da última hora tá um livraço, tá bom? Queria que vocês podem acessar nossa loja Escola de Fogo, livrariaescoladefogo.com.br. Você pode estar adquirindo nosso livro. Eu acho que vai ser maravilhoso vocês conhecer esse livro que tem impactado tanta gente aí, que vai ser maravilhoso para vocês, amém? E vamos fazer a oração agora por vocês, agora final, ok? Vamos fazer a oração final. Isso é embriagamento do Espírito, filha. As pessoas querem entender a unção do riso. Não a unção do riso, é um embriagamento do Espírito que vem sobre a gente, né? Alguns chamam de unção de riso, não. Isso é um vinho novo. Eu vivi vestido de veste de vinho. Vinho. Deus me mostrou esses dias uma visão, estou com um veste de vinho sobre mim. E as pessoas chegam perto de mim e começam tudo rir, ficar embriagado do Espírito. Isso aqui é um enchimento, a gente atinge plenitude. E Deus me liberou essa unção sobre minha vida, entendendo? Anjos ministradores nessa área. Eu vejo o vinho descendo sobre mim. E por muitos anos ele falou que me daria isso e agora chegou, né? Chega um momento que Deus vai liberando mais do rio, do Espírito, né? Livro de Efésios, capítulo 5. Né? Ensina para a gente se embriagar do Espírito, enchei-vos do Espírito, né? Não se embriagar com o vinho que é a contenda. Aí ele fala do vinho do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Então você vê que há uma colocação ali entre o vinho da contenda, que não é para você usar isso, mas o vinho do Espírito. Então, o reino de Deus, como diz o livro de Romanos capítulo 10, né? Não é comida nem bebida, mas paz, justiça, né? E alegria no Espírito Santo, é o Espírito de alegria, que vem trazer curas, emoções, embriagamento, enchimento, traz plenitude, satisfação, é maravilhoso. Quando você mergulha ali, cada tipo de unção, cada mover do Espírito traz um benefício para nós, né? Recebemos o poder do Espírito que nos faz vibrar, correr, batalhar. Isso aí, beleza. Isso aí para quem está achando? O Espírito de poder, né? Aí você recebe o Espírito que é de plenitude, alegria, que traz cura, traz o amor de Deus. Isso é sensacional, traz muita libertação. Você se enche a sua natureza de alegria. E a alegria é um dos elementos sobrenaturais maravilhosos para a sua conquista. Você precisa ter alegria na sua vida. Você necessita disso na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração com vocês aqui. Falei que ia pregar para vocês e preguei, hein? Eu estava devendo em culto ontem. Vamos estar o culto. Falei, meu Deus, passamos uma dificuldade na oração. Eu falei, rapaz, vi uma onda de libertação lá, glória a Deus. Só que ainda, parece que o horário foi embora. Eu tive que pregar aqui pro pessoal aqui. A mãe quer saber o quinto e o sexto, mas tem que saber qual parte você quer, né? Saber qual o quinto e sexto você quer. Se é na primeira dos princípios ali ou lá embaixo, ó, pureza e piedade, tá? Ok. Vamos orar por vocês. Você vai estar na sua casa. Aproveita essa unção. Está de madrugada agora também, já são 1h13 da manhã, coisa boa. Ok, tem bastante pessoas assistindo a gente agora. Deixa eu ativar aqui meu celular aqui. Vou fazer a oração para sua libertação, bem? Vou pedir a Deus uma graça sobre a sua vida. Vou pedir ao Senhor uma graça sobre a sua vida. Tá bom? Que você venha receber visitação do Senhor. Que você esteja recebendo libertação. Você vai dormir. O Senhor vai te visitar. Vários os membros da igreja falam que tem sonho de madrugada, Deus visita. Às vezes os anjos vêm na minha imagem para eles. Eles passam por libertação dormindo. Dormindo, em sonhos. Os anjos visitam você em sonhos. O Senhor te visita na madrugada. Escute muito bem o que eu estou te falando para você. Há uma unção que se eu liberar sobre você, você vai passar por libertação e às vezes você fica meses sendo liberto, tá? Estou falando sério com você. Se abrir, a coisa acontece. Então já que você está conectado comigo agora, vamos fazer essa oração agora de guerra aqui.
Na verdade, eu vou fazer uma oração simples. Mas eu quero conectar, liberar a unção que está sobre mim aqui. Que eu sinto essa unção fluindo. Por isso que eu estou pregando assim para você, fluido. Ela está indo para você. Eu quero ensinar mais coisas aqui sobre santidade, mas o nosso tempo é curto. Também acho que é o suficiente até aqui. Depois eu não faço outra live com vocês. Vamos lá. Você vai se concentrar agora, você na sua casa agora, declara no Espírito Santo, fala assim: Senhor Jesus, eu recebo sobre a minha vida a unção de libertação e a visitação do Teu reino, Teus anjos. Que o Seu sangue venha sobre a minha vida agora, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha linhagem sanguínea e a minha linhagem temporal. Que todos os registros e memórias do meu passado, tudo onde houve influências malignas na dimensão da minha alma, toda rejeição, toda maldição, toda feitiçaria, todos os poderes ocultos que lutam contra a minha mente, contra a minha vida agora. Eu declaro debaixo dessa unção em nome de Jesus. Eu recebo sobre mim agora, declaro, eu recebo sobre mim agora essa unção de libertação agora, a visitação de anjos do Teu reino. Venha sobre a minha vida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo que o poder da libertação venha sobre a sua casa agora. Venha sobre seus filhos agora. Senhor, eu libero a porta do Teu reino, declaro aberta a porta do Teu reino sobre todos os servos e servas que estão me acompanhando online agora. Senhor, são centenas de pessoas agora que podem ser libertas, Senhor. Pedimos uma liberação de anjos, guardiões, anjos do Teu poder. Espírito Santo, que Tu venha como um fogo sobre eles agora. E decretamos agora que toda enfermidade, toda moléstia, toda perturbação, tudo que tem lutado e roubado, paralisado Teu povo, nós ordenamos que eles sejam livres agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja livre agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja livre agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba fogo sobre você na tua casa agora. Seja livre das forças malignas agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora libertações em sonhos, libertações na madrugada, libertações durante essa semana sobre a tua vida, libertações sobre a tua casa, libertações nos seus caminhos. Eu quebro toda a corrente, todo cativeiro agora. Eu quebro cativeiros na vida de vocês agora. Eu ordeno agora, onde tem um espírito e almas aprisionadas agora, saia do abismo agora. Saia de toda a região da morte agora. Saia de toda a região da morte agora. Saia agora em nome de Jesus. Eu te removo da escuridão agora. Eu te removo das trevas agora. Eu libero o reino, o poder e a glória de Deus sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu decreto libertação sobre a tua vida agora. Eu declaro a sua cura agora. Que todo espírito de enfermidade, todas as enfermidades, toda moléstia, toda fraqueza, que ela seja tirada do seu corpo agora e da sua alma agora. Declaro sobre o teu espírito, receba sobre o teu espírito essa unção agora. Receba sobre vocês online agora. Kelúcia Maragadaia, Kendero Sombria Dekeia, Roscambria. Pai, eu libero o teu poder, a tua glória, a tua força e o teu poder sobre eles agora. Eu libero a força do poder de Deus sobre vocês agora. Eu libero a força do poder de Deus sobre vocês agora. Receba fogo. Pega o fogo do Espírito que cai sobre vocês agora. Pega o fogo do Espírito que cai sobre a tua vida agora. Que essa unção seja ativada sobre você agora. Receba a unção profética sobre vocês agora. Receba essa unção sobre vocês agora. Espírito Santo, derrama unção profética sobre eles agora. Ativa o profético deles. Abre para eles ver o mundo espiritual. Abre para eles ver a libertação. Que eles vejam os inimigos ocultos. Os inimigos não estarão mais ocultos de vocês. Toda mentira, todo engano do diabo, todo espírito de luxúria, tudo que estava lutando contra sua vida em oculto, eu determino e decreto sobre você agora. Não estará mais oculto agora. A partir de agora, isso não está mais oculto agora. Isso não está mais oculto agora. Sai agora toda mentira, todo engano, toda mentira do diabo nas suas emoções e seus sentimentos. Todo roubo, todo espírito estava te roubando, que você veja que estava em oculto agora. Esse espírito é apanhado agora. Que esse espírito seja amarrado, amordaçado agora. Amarramos a força maligna agora. E ordenamos essa noite agora. Saia, Satanás, dos nossos caminhos agora. Saia toda a força das trevas agora. Saia pelo poder do nome de Jesus Cristo agora. Telúdia, calíder, sombra de caia. O fogo do espírito cai sobre vocês agora. Pondericia, morrosque queia. Prendea, lavoucia, calendiria, peleçanos, carabadaia. Racatossotocorocoxia. Eu abençoo a tua vida agora. Abençoa tuas finanças agora. Abençoa tua família. Abençoa teus caminhos. Eu libero unção de libertação sobre vocês agora. Libero unção de libertação sobre vocês agora. Libera, Senhor, que venha os rios de santidade sobre eles agora. Venha os rios de santidade sobre eles agora.
Venha rios de santidade, rios de santidade, rios de santidade. Rodokoyosuya, Kandarabakaiga, Kaiga Tokorobekeia. Recebe sobre vocês agora em nome de Jesus. Recebe sobre vocês agora em nome de Jesus. Recebe sobre vocês agora em nome de Jesus. Eu concordo com a tua vida agora. Eu libero sobre vocês agora essa palavra. Eu libero sobre essa unção de libertação, que teu caminho, libertação só começa a acontecer de maneiras sobrenaturais, gloriosas na sua vida. Eu decreto, eu profetizo na sua vida que é libertações gloriosas. Anjos estão indo no teu caminho agora. Pai, eu peço em nome de Jesus que anjos vão ao caminho dessas pessoas que estão crendo agora. Traga libertações gloriosas na família deles, nos filhos deles, salvação sem precedente. Vai acontecer salvação na família, salvação sobre a família de vocês, que se abram, os anjos desçam a favor de vocês. Eu libero anjos a favor de vocês, em nome de Jesus, que os anjos venham a favor de vocês, venha fogo sobre vocês, venha glória sobre vocês. Eu abençoo a tua casa agora, abençoo a tua família agora, abençoo teus caminhos, abençoo todos vocês. Todos os meus filhos espirituais estão online também. Sejam benditos e abençoados vocês agora. Debaixo dessa unção, agora eu declaro vocês protegidos, selados nessa madrugada. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o nosso refúgio. Altíssima é a tua habitação. Nenhum mal nos sucederá e nenhuma praga chegar na nossa tenda, porque o Senhor dará as ordens a teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as tuas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Pisarás do leão e áspide, calcarás dos pés do filho de uma serpente, e por quão engrandecedamente o Senhor Deus me amou. Também livrarei e glorificarei, pô-lo no teu alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei, dar-lhe abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito seja vocês, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Se vocês gostou dessa live, deixa um like depois, deixa um comentário. Todos vocês gostaria que eu fizesse live nesses horários de noite, com vocês, está orando, ministrando de noite vocês, deixa lá no comentário, ministra meia-noite, ministra de noite para a gente, aposto. E coloca o horário que você gostaria lá no comentário que eu ministrasse a vocês aí, que eu vou começar a fazer as lives com vocês, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço para vocês.